gente conhece um pouco da palavra do Senhor e a gente começa a entender um pouco mais, eu acho que a nossa fé ela aumenta, né? Ela cresce um pouquinho mais. E é sempre bom a gente conhecer. Hoje nós vamos falar um pouco da glória. Eu botei até um título, a ideia na chamada de hoje. A glória existente. A glória existente que está em nós. Tá? A glória existente está em nós. Jesus Cristo, Ele é a glória de Deus. Jesus Cristo é a glória de Deus. Então a gente vai falar um pouco dessa passagem nessa noite, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 18. Nós vamos fazer o sermão textual, nós vamos trabalhar no texto, né, e vamos decorrer esse texto. 2 Coríntios 3, 7. E é importante a gente conhecer algumas coisas para ficar bem esclarecido. As pessoas, existe muita forma de igreja, muita forma de entendimento de igreja, e a gente vai vendo que, mediante o que você ensina e forma alguém como discípulo, essa formação vai gerando outra formação. Porque foi assim que Jesus nos ensinou: agora ide, pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, a gente vê que pessoas que foram ensinadas de certa forma, mas o momento crítico disso tudo, do ensinamento, é quando a gente pega o ensinamento, mas não procura ler e entender esse ensinamento, para entender a razão pela qual, toda vez que você lê a Bíblia, você precisa entender o contexto da época, sabe? Por que aquilo foi falado ali naquele momento. É por isso que tem muita gente que segue doutrinas, porque as doutrinas que elas seguem são fatos que elas tiraram, alguém tirou de um contexto bíblico e usam aquilo como doutrina. Mas eles esquecem de saber quando aquilo foi falado e o porquê aquilo foi falado para aquelas pessoas, que não é para nós, dentro do contexto. Tá? Porque tem coisas que a gente aplica para nós, mas tem coisas que a gente não aplica para nós. É o contexto da época, é a história da época. E tem ensinamento que é do mesmo jeito. Então hoje nós vamos identificar algumas coisas, principalmente sobre a glória. Por quê? Porque tem pessoas que ainda vivem nesse contexto. E um contexto antigo, arcaico, um contexto do Antigo Testamento. Quando a gente fala que é tudo errado, quando alguma doutrina ela é galgada no Antigo Testamento sobre a igreja de hoje, é porque a Bíblia nos ensina assim. Não deu certo. Falhou. Não deu certo. Foi criada uma nova aliança, um novo testamento. É por isso que a gente tem que entender o Novo Testamento. Porque senão a gente fica usando contexto do Antigo Testamento e trazendo para a igreja de hoje. Você está entendendo? Trazendo para a igreja de hoje e ensinando isso na igreja. E as pessoas não procuram saber por quê? Porque está na Bíblia. Mas eles têm que entender o que a Bíblia, o que o próprio Jesus diz sobre isso. Mas aí não falam e elas também não buscam. E não leem. Porque tem um ato muito estranho no meio cristão, não para 100%, mas eu acredito, não estou falando no nosso meio, estou falando no geral, conversando com pastores, que dentro das igrejas, 70% das pessoas não leem o texto que foi lido na igreja no sermão do domingo. Elas não voltam atrás para ler. Não procuram entender o texto, porque às vezes não deu para entender, porque a minha média de pregação é 45 minutos, 35 a 45 minutos. É raro, eu posso passar ministrando sobre alguma música, alguma coisa qualquer, mas de ensino, 45 minutos é o máximo, já apertando a luzinha vermelha, porque eu sei que o povo não tem mais cabeça para ouvir mais do que 45.
Então você tem que fazer um sermão onde as pessoas suportam estar sentado na igreja, na cadeira, e ouvir aquilo do entendimento. Porque senão daqui a pouco começa um levanta. Aí é banheiro, aí é telefone. Por quê? Porque já apertou o limite máximo de cada um. A gente sabe que tem isso no ser humano. O ser humano hoje em dia não para ouvir. Ele quer ouvir andando. E não, aí ele vai só estudar, mas não vai ouvir. Porque vai entrar aqui, vai sair aqui. Quando você levanta, ou digo você, a pessoa, levanta no meio do sermão e sai da cadeira até ali, tudo que foi falado nesse período aqui, ela já só escutou, mas não ouviu. Porque já cumprimentou um, já cumprimentou outro, né? Está preocupado em nos barrar na cadeira, está vendo alguma coisa que aconteceu e já está pensando em descer. Depois que desceu, acabou, não tem jeito. Isso é normal. Isso não é acusação a ninguém, é coisa normal. Então a gente tem que procurar pregar no momento certo, onde a pessoa suporta, para poder ver se ela entende e guarda. Chegar em casa, sempre é bom olhar com calma, porque às vezes a gente faz resumos das coisas. A gente tem que aplicar as coisas no resumo. Mas vamos lá, para a gente não se distanciar muito e não passar o nosso horário. Olha bem, a palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 3, 7 ao 18. Ora, se o ministério da morte, Jesus, Paulo falando sobre as leis de Moisés, tá? As 613 leis que você tinha que cumprir todos os dias para não pecar. É difícil cumprir 613 leis, não é verdade? É difícil. Se você chegar para alguém e falar assim, você vai ficar aqui sentado 1 hora sem levantar, daqui a pouco você está pecando, você já levantou, que dá vontade de beber água, coça o rosto, o pé dói, dá cãibra na perna, o negócio não dá falta de ar, agonia, aflição, o telefone toca, alguém grita e você levanta, não tem jeito. Isso é uma coisa simples, mas acontece. Ora, se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, lembra da lei, foi dado a Moisés, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Quando Moisés desce, era de dia, isso não era noite, era dia. A glória do rosto que estava sobre Moisés era tão grande que eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Tanto era a presença na vida de Moisés, o contato que Moisés teve com Deus. Primeiramente, ele teve que subir ao Sinai. Quando eu botei o texto aqui, o tema, quando eu botei, dá para você botar só para mim a reflexão, o tema. Esse aqui é o Monte Sinai. Essa é uma foto do Monte Sinai, onde Moisés subiu para receber as leis do Senhor. Tá? Esse é o Monte Sinai. Quando ele estava, era em pleno dia. Quando ele desce com as leis cravadas na pedra e o rosto dele reluzente. E o povo não podia enxergar porque era muito forte. E não é só pela luz, mas é que aquela luz é a glória de Deus sobre a vida dele. Tanto que quando ele começa a descer, ali a glória vai saindo aos pouquinhos, ou seja, ele vai voltando ao normal e ele cobre o rosto. Pode voltar lá o texto para mim. Ele cobre o rosto, já passa para o seguinte, para o 8. Ele cobre o rosto, porque ali no final vai dizendo, e ela vai se desvanecendo. Como não será maior a glória? Não, eu tenho que voltar. Eu pedi para voltar, mas assim. O rosto de Moisés, a glória estava reluzente. E por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. O povo se surpreendeu com tudo aquilo que estava vendo no rosto de Moisés quando ele descia. Aí vai para o próximo. Aí o autor, o Paulo, vai dizendo para a igreja de Corinto, como não será maior o ministério do Espírito Santo? Vai para o 10. Porque se o ministério da condenação tinha glória, que era leis, as leis do Senhor, as 10 que depois foi feito, as leis todas, se tinha glória, muito mais excede a glória o ministério da justiça. Aí vem o 11. Porque na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexistível, inexcedível. O que Paulo está dizendo aos Coríntios? Espera aí, deixa eu dar uma coisa para vocês. Vocês estão trazendo à tona
apenas a glória que estava sobre o rosto de Moisés. Vocês estão esquecendo que a glória da justiça que está em vós, ela é maior, ela é mais presente, ela é mais constante. E essa não se vai desvanecendo, essa é permanente. Por que vocês estão dando tanta ênfase a uma glória que lá atrás saiu do homem que recebeu, e estão deixando de dar ênfase à glória que você recebeu no Espírito Santo quando aceitou Jesus como Salvador? É isso que Paulo está trazendo. As pessoas podem botar para mim o 12, tá? Esse é o 11, né? Esse é o 12? Ah, tá bom. Porque, olha o que ele está explicando, porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Ou seja, se a glória que estava em Moisés, foi sumindo, e depois sumiu, o povo não conseguia olhar, o povo não conseguia fixar em Moisés, e essa que é permanente, e essa que é constante. Por que estão dando valor a uma coisa que foi história, que aconteceu e que não permaneceu? Estão deixando de dar valor à glória existente que está em vós. Sabe o que acontece no mundo natural, no mundo espiritual? Toda vez que você passa numa rua espiritual, isso é tudo mundo espiritual, você pode transportar isso para o mundo natural, pode ser que seja assim, mas toda vez que você passa em uma situação espiritual, em algum lugar, no mundo espiritual, passa em algum lugar, que ali tem demônios, né, que operam naquele lugar, quando você passa, é como se você fosse uma pessoa, um sanduíche, um homem sanduíche. Lembra do homem sanduíche? No Rio tem muito disso. Eles chegam naquele grande centro de lojas, ele tem uma tabuleta aqui tem uma tira, e a mesma, o que está escrito aqui atrás da tabuleta. Aí ele fica andando assim, no meio do povo. Aí o povo lê aqui, né? O povo lê a mesma coisa atrás. No Rio vem muito. No Rio, quando eu fui no Rio, há 5 anos atrás, não sei, acho que mais 5, né? Atrás. Tinha para comprar joia, para vender joia. Não sei se já tem mais, já teve lá há pouco tempo, não sei se ela viu isso. A gente chamava de homem sanduíche. É a pessoa que fazia a propaganda. Você e eu somos a mesma coisa no mundo espiritual. Quando a gente anda num lugar onde a opressão é grande, está escrito assim: templo do Senhor Jesus, morada do Eterno, a glória de Deus está aqui, eu sou a glória. Você está entendendo o porquê que o diabo olha para a gente e ele quer fulminar você e eu? É porque você está passando em lugares que você não vê no mundo espiritual, eu também não vejo. Se víssemos não passaríamos, claro, porque não ia ver grandes coisas. Mas por que a gente vai dar agora valor a uma coisa que aconteceu com um irmão nosso lá atrás? E esquecemos que agora nós somos morada do Altíssimo. Sabe, nós somos a fonte da glória de Deus. Por quê? Porque Deus mora em nós. A glória. É por isso que a palavra de Deus diz: tudo que faça ou façais para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo que você fizer vai aparecer na frente. Glória de Deus. Deus mora ali. É Deus que está fazendo. É por isso que não coincide quando nós tomamos uma atitude ruim, fazemos uma atitude ruim e sendo crente, sendo salvo. Você está entendendo? Por quê? Porque está escrito em nós, na nossa testa, no nosso peito. Eu não sei, é apenas uma simbologia. Morada do Altíssimo, glória permanente de Deus. Entendeu? Então, quando o diabo olha para a gente e ele não consegue manter a vida em nós, as vistas em nós. Por quê? A glória de Deus, ela se manifesta. É o mesmo que aconteceu não em termos de demônio, dos irmãos lá com Moisés. É por isso que Paulo está dizendo aos Coríntios: por que vocês estão dando tanta ênfase a uma coisa que aconteceu no passado e que agora vocês têm maior ainda, que é a glória do Senhor Jesus através do Espírito Santo? Então, esse aqui está no 11. Agora vamos lá para o 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Está um pouco fora do contexto que a gente está falando, mas eu continuo. O 13. Não somos como Moisés, que trazia o véu sobre o rosto,
para que os filhos de Israel, para que os filhos Isa, não sei o que é, os filhos de Isa, desses filhos de Israel, para que os filhos de Israel não vissem que desvanecia. Deve ser essa a ideia. Para quê? Quem já viajou com um judeu dentro do avião? Ninguém nunca viajou? Se chegar a hora dele orar, ele levanta da cadeira. Quanto mais nesses voos longos, como daqui para o Brasil, 9 horas, a hora dele orar, ele levanta da cadeira, ele vai lá para a porta, onde tem um espaçozinho, onde fica vazio, ele olha para o horizonte assim, naquela janelinha quando tem, ele põe o véu sobre a cabeça dele, e aí ele começa a orar. É por causa disso. Eles mantêm a glória de Deus através do véu. Você pode ver que eles estão sempre com véu, orando. Você vê no Muro das Lamentações, quando você chegar em casa, ou acabar o culto, pega lá no Google, dá um Google lá e põe Muro das Lamentações, você vai ver inúmeras pessoas com aquele véu, com aquele pano na cabeça, orando. É por causa dessa passagem. Por quê? Porque eles não receberam Jesus ainda. Eles não aceitaram Jesus, os que estão até hoje desse jeito. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles não aceitaram a glória de Deus. Entendeu? Eles continuam do mesmo jeito. Vamos lá, aí vai para o 14. Mas o entendimento lhe ficou endurecido. Ele está falando justamente isso que eu estou falando para você. É por isso que estamos falando da Bíblia. Ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, olha eles aí, permanece o mesmo véu. Toda vez que eles vão ler, vão orar, eles botam o manto na cabeça. Cobre a cabeça, não tem jeito. Não lhe sendo revelado que em Cristo ele abolido. Ou quer dizer, ele não foi revelado a eles até agora, porque como eles não têm a vida em Cristo Jesus, não foi revelado que Jesus Cristo aboliu essas coisas. Aí, dá uma paradinha aí, que nós estamos no 14, a gente vai até o 18, temos mais 4. Aí você vai encontrar, veja bem, a falta de poder ler e entender as coisas, sabe? Hoje em dia é imperdoável você dizer: ah, mas eu não consigo entender, eu não tenho onde procurar. Antigamente você tinha que comprar livros ou ir para a biblioteca. Hoje em dia, a internet, no poder de 2 dedos do seu telefone, você consegue descobrir muita coisa. Não é verdade? Então você consegue descobrir muita coisa. Aí você vai para igrejas e você encontra pastor com o manto de Israel sobre a cabeça, orando pelos cristãos. Você vai encontrar pastor com o manto nas costas. Você vai encontrar a arca do concerto de Deus na frente da igreja. Tudo isso. Jesus aboliu tudo isso, irmão. Jesus aboliu tudo isso. Passou. Isso não é mais necessário. Isso não é via de doutrina. Isso é história. Não é que eles desprezaram, jogam no lixo. Não. É história. Mas não pode ser praticado mais. Senão você vai passar a ser um desses. Um desses que ainda não foram passados pela abolição. Não passaram pela como é que dá o nome? Da libertação. Como é que dá o nome quando um escravo é liberto? É libertação, né? Os escravos foram libertos, libertação, né? A gente fala libertação, parece que é demônio, né? Mas é a libertação. Não passaram. Jesus ainda não aboliu dentro deles a glória do Senhor. Eles até falam, eles até leem, mas querem trazer de volta. Eu ganhei um desses mantos de Israel. Está ali dentro, eu tenho. Às vezes eu ponho na mesa, eu não ponho mais. Depois que eu entendi muita coisa, eu já não ponho mais. Está ali dentro, não vai dar. É um manto como qualquer, um pano como qualquer outro, né? Nada santo. Santo é Jesus. Entendeu? Santo é Jesus. Mas é algo que traz a lembrança do país, né? Dos judeus, né? Ali eu tenho ali dentro. Aí um dia eu pensei assim: poxa, eu estava precisando de 2 caminhos. Isso, tempo atrás, muito tempo, não há outro ministério. 2 caminhos de igreja, de mesa, running, né? Aquele que põe em cima da mesa. Eu digo: eu vou mandar isso aqui para alguém, cortar no meio, e pegar e fazer 2. Ele é um grande lá.
corta no meio e faz 2. Aí uma pessoa virou para mim, não pode cortar isso. Mas por que não? Não pode. Isso é de Israel. Isso não se corta. Eu não cortei, sinceramente, eu não cortei, não. Mas hoje, se tivesse cortar, eu cortaria tranquilamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada a ver. O que tem a ver é a minha vida com Cristo. O que tem a ver é o meu coração com o Senhor. O que tem a ver é a minha vida de santidade. O que tem a ver é o meu entendimento que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. É por isso que tem pessoas que falam assim, mas se eu andar com uma cruz no peito, eu digo, a cruz é tua. O que eu vou fazer com a tua cruz? Não posso fazer nada. Mas isso é pecado? Quem disse que é pecado? Eu acho que não faz sentido nenhum, mas agora só que eu acho sentido espiritual nenhum. A cruz é o simbolismo que mostra o sacrifício, a redenção e a vida eterna. Tá bom. O que eu acho que se você não deve é colocar Jesus de novo na cruz, porque ele não merece. Ele já ressuscitou. Então não vai elaborar uma coisa que passou. Agora, se você quer ter uma cruz, não tem problema de ter uma, não tenha 2. Uma na frente e outra atrás, não tem problema. Eu não vejo nada disso. Porque é simbolismo, é apenas uma. Eu tenho um cordãozinho meu que tem uma cruz, qual o problema? E nem tanto, eu sou tão chocado com essas coisas. Você está entendendo isso? Eu estou tentando passar para vocês que as pessoas fazem uma religião muito grande com coisas. Esse povo em Corinto estava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí Paulo vem, para com isso, gente. Para com isso. O que importa é a glória que está em vós através do Espírito Santo. Você está me entendendo? O que importa não é o que dizem que você é. O que importa é o que Deus sabe que você é. Esse é o problema. Por quê? Porque você vai dar conta diante de Deus não pela opinião dos outros. Não. Deus não é Maria vai com as outras, desculpa a expressão. Deus não é desse. Deus não vai se basear pelo que os outros dizem, os juízes dizem sobre você. Deus vai tomar atitude sobre você, com você, por você, ou por mim também, pelo que nós somos em relação a Ele. Ele sabe quem somos, pela frente e por trás. Agora, tudo que eu preciso fazer de bom, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Eu tenho que mostrar que é para Deus. Eu tenho que mostrar que existe em mim uma luz que brilha para o mundo todo. É por isso que Jesus disse que Ele é o sal da terra e que nós devemos salgar. Que Ele é a luz do mundo e nós devemos brilhar na luz. É isso que a gente precisa entender. Agora, não adianta agora você pegar, subir o monte, buscar Deus no monte. Por quê? É só no monte que tem Deus? Não. No antigo era? No antigo era. E no novo? No novo, Jesus diz assim, olha, quer buscar? Entra no secreto do seu quarto. Que diferença, né? Os grandes homens de Deus buscavam Jesus no monte. O próprio Jesus foi para o monte conversar com o Pai antes de ser crucificado. Você dizer, você quer ter intimidade com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta e busca Deus. Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, vai haver uma época, a cabeça de Deus funciona longe, irmão. Sabe, eu não sei até onde vai a cabeça de Deus, mas vai em tudo que é lugar, porque Deus é tudo. Está em todo lugar. Ele vai chegar um tempo que vai ter pessoas que não vão ter monte. Quem está no deserto? Onde é que tem monte? Quem mora em Las Vegas? Quem mora no deserto, no sertão do Ceará, do Piauí, sabe Deus onde? Vai ficar sem Deus. Você está entendendo, irmão? Aí o que ele faz? Como ele vê o futuro, peraí, vai ter filhos meus que eu vou abranger, que não vai ter monte. Não vão poder me buscar. Não vão poder me buscar. Aí não, mas aí a gente fazer a vigília do monte. Porque lá Deus vai falar. Para. Deus fala em toda hora conosco. Mas por que eu não escuto? Você está com o ouvido entupido. Você não está lendo Bíblia. Você não está escutando a palavra de Deus. Você não está orando a Deus. Fala, irmão. Fala. Deus fala todos os dias.
De repente você quer ouvir revelação, aí é outra coisa. Né? Revelação é outra coisa. Mas tem uma revelação contínua, que é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos para o número 15. O 15 diz assim: assim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu é posto sobre o coração deles. Mesmo no mundo deles, dentro do coração, quando eles estão sem o véu, eles meditam como se estivessem meditando no céu. Um véu. Que é importante para ele. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. Acabou. 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 Não precisa mais véu. Aí você encontra a igreja, que é a igreja do... Tem uma igreja que é desse aí. Tem um finalzinho, tem? Que todo mundo usa a igreja do véu. Todo mundo usa véu. Até os americanos antigos. Os americanos negros antigos, das igrejas batistas antigas, aquela teia de dono, você pode ver que todas elas usam véu. Estão vivendo aquele tempo antigo. Claro que tem, é só procurar no YouTube que você vai ver. Até hoje eles mantêm, só que os mais novos, em vez de usar véu, usa chapéu, mas os antigos é véuzinho na cabeça. Porque era sinal de santidade. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, disse: Pai, está consumado. Cumpri tudo. Há alguém que diz assim, quando Jesus falou assim: eu tenho sede, nós e muitos outros diziam: Jesus teve sede, pediu água para beber, lhe deram vinagre. Não é verdade? Vinagre. Mas na verdade, a sede que Jesus tinha era a sede de trazer o reino de Deus para a terra. E ali era o cumprimento de todo o plano de Deus para a vida daquelas pessoas e a nossa também. Então Jesus tinha sede de cumprir tudo que ele precisava cumprir, que quanto mais rápido Jesus morresse, no sentido figurativo, mais rápido ele ia ressuscitar e mais rápido o Evangelho ia ser contestado, ou seja, confirmado, porque ele deixa um Novo Testamento. Um Novo Testamento. E para um testamento vigorar, o morto tem que estar morto. Ou o dono tem que estar morto. Então ele morreu, deixou o testamento, morreu e depois ressuscitou. Por isso que o Novo Testamento, ele é verdadeiro. Porque o que escreveu, morreu. O que escreveu, morreu. Mas só ressuscitou. Então ele, quando fala assim, é quando as pessoas recebem a Jesus, o véu é tirado da vida dele. Aí vamos para o 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito, aí há liberdade. A liberdade. Vamos lá para o número 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Vamos ler mais uma vez? Mas todos nós, com o rosto descoberto, sem cobrir nada, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Irmãos, estamos sendo transformados, mas transformado de glória em glória. A cada dia, quando você entra mais na presença do Senhor, busca mais o Senhor, vive uma vida moralmente na presença de Deus, sabe? Porque quando você vive na moral de Deus, na justiça de Deus, você vive na vontade de Deus, fazendo as coisas normais que um ser humano faz, mas com decência, com ordem, segundo o entendimento da palavra de Deus. Nós somos transformados, edificados, sendo construídos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Esse é o entendimento. E o 19 diz assim. Esse é o 19? Não tem. Não, é só o 18, né? Então, eu estou inventando mais versículo. Então, de glória em glória. Você entendeu? Nós somos livres, irmãos. É por isso que não existe uma série de coisas que por aí tem e que a gente tem que abolir isso da nossa vida. Porque o véu pode ser um pano, mas pode ser um costume. Sabe? Você quer ver uma coisa que pode ser véu? Pode ser véu na cabeça? Orar de joelho. Tem alguma regra na igreja, na Bíblia, que você tem que orar de joelho? Toda vez que você orar, dobre o seu joelho, definitivamente só ore de joelho dobrado, porque é assim que... Não tem. Temos que dobrar o joelho, mas não é regra que tem que orar. Orar sim, mas de joelho não. Você pode orar da forma que você achar melhor. O que você não pode mudar é a sua mente em Deus. É para quem você está se dirigindo. Para quem você está se dirigindo? Você precisa fechar o olho? Não tem regra para fechar o olho para orar. Você não acha lugar nenhum. E por que nós fechamos o olho? Para a gente não se distrair com o que está acontecendo. Já pensou? Quando você olha de olho aberto, você começa a ver pessoas. E sua mente se distrai. É uma questão de costume. Mas usam isso como o quê? Como via de regra. Doutrina. Agora todo mundo de joelho. E quem não pode dobrar o joelho? Eu não posso dobrar. Eu vou ter que sair. A minha perna é mecânica. Não é mecânica de ferro. Minha perna é dura. Eu não consigo. Para me dobrar, irmão, se eu dobrar, me dói. Porque eu não tenho cartilagem. Só tenho osso puro nos dois joelhos. Então eu oro sentado. Agora, o que eu preciso fazer é curvar a minha alma. É curvar o meu espírito diante de Deus. É ter respeito, é ter consideração pelo meu, é ter temor pelo meu Senhor. É isso que o Senhor quer. Não é o físico, sabe? Não é o físico. Porque tem muita gente que o físico ele é totalmente curvado, mas o espírito não se curva. A mente não se dobra. A alma não se converte. Você está me entendendo? É por isso que Paulo chega aos Coríntios e começa a explicar por quê. Porque eles estavam tentando implantar um judaísmo antigo. Depois que Jesus chegou e fez tudo. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo muita gente voltar para o judaísmo. Sabe, para os costumes antigos. E não dá. Por que nós, os pastores, tínhamos que usar terno e gravata? Aonde está escrito isso? Você já procurou saber onde está escrito isso? Mas é porque os pastores, na formação de igreja, eles tinham que causar um impacto com quem chegava e olhasse para eles. Eles tinham que ser diferentes do grupo. Você entendeu? Ele tinha que ter evidência. Não é evidência de que eles apareceram, não quero levar para esse lado, mas ele tinha que ser diferente do grupo. As pessoas tinham que ter um visual diferente e uma voz diferente. Para ganhar a atenção das pessoas. Não precisa. Não está escrito na Bíblia. O próprio Jesus andava como todos os outros andavam. O próprio Jesus talvez cheirava como os 12 cheiravam igual a ele. Porque aonde estava ele, estava os 12, onde estava os 12, estava ele. Se ninguém tomava banho, ninguém tomava banho. Se tomava banho, tomava banho. O que um comia, todos comiam. Ou não é? É por isso que as pessoas têm um chavão de dizer que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ser igual a ovelha. Então tem uma série de coisas que a gente começa a abolir quando a gente começa a entender. Isso pode ser véu. Das igrejas que eu vim, né, nas primeiras, os pastores tinham uma cadeira bonita no meio da igreja, em cima do púlpito. Tinha cadeira em cima do púlpito. Eu cheguei a botar a cadeira em cima do púlpito, aquele cantinho ali. Os pastores aqui e a galera lá. Aqui. Aí até que um dia, não. Aí quando a gente foi para o ministério antes do nosso, o pastor disse, não. Ele disse, não, aqui não. Aqui nós vamos sentar no meio do povo. Porque nós somos parte. Quero cadeira nenhuma em cima do púlpito. E muito menos cadeira especial.
Se precisa de cadeira especial, precisa, pode andar, tem que ser cadeira de roda. Fora disso, vai ser cadeira como qualquer outra. Porque nós somos todos iguais. Somos irmãos, somos família, e aqui não tem acepção de pessoa, não tem diferença de pessoas, não tem título, somos todos iguais. O reino de Deus é um lugar onde um médico e um bicheiro têm o mesmo valor. Nós estamos usando essa comparação só para poder ver que mas o mais rico e o mais pobre dentro da casa do Senhor, ele precisa ser tratado da mesma forma, porque senão vira véu. Sabe? Senão vira véu. Vira especial. E aqui só tem especial. Primeiro é Deus. E depois, nós em Deus. Porque somos dele. E como nós somos dele, somos especiais. Por causa dele. Porque se tirar ele, só fede. Só cheira mal. Não é verdade? Graças a Deus. Que essa palavra, ela venha fortalecer a nossa fé. Porque sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está no meio de um processo de petição a Deus, pedindo algo a Deus, e a gente não está tendo resultado. Aí a gente conhece uma pessoa, conversa com uma pessoa, e a pessoa fala: não, você precisa fazer isso, você não faz. Você precisa subir um monte, você precisa orar 10 horas por dia, você precisa parar de comer, você precisa... Não, irmão, não faça jejum para pedir a Deus alguma coisa. Não faça não. Faça jejum para se aproximar de Deus. Pede a Deus no dia a dia. Porque aí você vai fazer jejum para pedir a Deus uma coisa. Deus vai dizer: ele está fazendo todo esse esforço só para me pedir. Depois não faz mais. Entendeu? É aquele filho que beija a mãe. Depois que a mãe e o pai dão o presente, depois não beija mais. É interesseiro. Você quer fazer jejum? Faça. Faça mesmo. Mas não faça para pedir, não. Faça para dizer: Senhor, eu estou fazendo porque eu te amo, eu quero me aproximar, eu quero tirar esse dia para ter uma consagração com o Senhor. O que eu preciso, o Senhor conhece, mas não é essa a minha motivação de estar aqui. A minha motivação é de me aproximar do Senhor, ter o Senhor mais perto da minha vida. Pronto, acabou. Entrega na mão do Senhor, porque Ele conhece tudo. Agora, os seus pedidos, faz na oração do dia a dia. Mesmo sabendo que Ele sabe todas as coisas. Que Deus lá não fica escondido. É fácil, o Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. Mas as pessoas é que dificultam. Sabe? As pessoas é que dificultam. Vamos orar então nessa noite.